Desde os primeiros passos da sua vida, a presença de algo maior pode ter se manifestado de uma forma sutil, mas transformadora. Alguns de nós carregamos marcas invisíveis desde cedo, traços que apontam para um chamado especial e silencioso que nos acompanha ao longo dos anos. É como se o Criador tivesse preparado um caminho único, deixando sinais pela jornada para nos lembrar do propósito divino que nos foi confiado. Esses sinais, muitas vezes delicados e aparentemente comuns, revelam que, desde a infância, você foi separado para algo maior. Eles são a prova de que sua existência está ligada a uma missão espiritual, uma tarefa que vai além da compreensão imediata. Talvez você tenha vivido momentos em que sentiu uma conexão profunda com o mundo ao seu redor, ou uma certeza inexplicável de que não estava sozinho. Essas experiências não foram por acaso. São manifestações de um propósito maior. A palavra de Deus nos lembra dessa realidade em Jeremias 1, versículo 5, onde está escrito: Antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes que você nascesse, eu o separei e o designei como profeta às nações. Assim como Jeremias, muitos escolhidos já demonstram desde a infância características que os distinguem e os preparam para um destino especial. Hoje, convido você a refletir sobre os traços da sua própria história e a reconhecer os sinais que sempre estiveram presentes. Junte-se a esta jornada de autodescoberta enquanto exploramos os 10 sinais que podem revelar que, desde os primeiros anos de vida, você já era um escolhido. Talvez, ao olhar para trás, você perceba que as pistas estiveram lá o tempo todo, apontando para o propósito divino reservado para você. 1. Singularidade. Desde pequeno, você talvez tenha se sentido diferente das outras crianças. Quem sabe você era mais introspectivo, gostava de observar as coisas ao seu redor, ou tinha pensamentos e sentimentos que os outros não pareciam compartilhar. Essa sensação de singularidade é como um sentimento de que você foi feito para algo especial, mesmo sem saber exatamente o que. Por exemplo, enquanto as outras crianças brincavam e se misturavam com facilidade, você talvez preferisse momentos mais calmos, refletindo ou fazendo perguntas profundas que os adultos achavam difíceis de responder. Talvez você sentisse que o mundo ao seu redor não fazia tanto sentido para você, quanto para os outros. Você pode até ter se perguntado: por que me sinto assim? Por que parece que não pertenço completamente a este lugar? Essa sensação, embora às vezes solitária, não significa que havia algo de errado com você. Na verdade, é um sinal de que você foi separado para um propósito maior. Essa diferença não é um defeito, mas uma marca. É como se Deus tivesse deixado um sinal em sua alma, mostrando que sua vida tem um significado especial. Uma criança que se sente assim pode ser aquela que, mesmo sem entender o porquê, sente uma necessidade de cuidar dos outros, de ajudar ou proteger alguém. Por exemplo, você pode ter sentido empatia por um colega de classe isolado ou ter ficado triste ao ver alguém sofrer, mesmo que ninguém dissesse nada. Isso mostra um coração sensível e preparado para algo maior. Em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia nos lembra: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esta passagem nos ensina que ser diferente não é um problema, mas parte de quem você é. Esse sentimento de singularidade é a primeira pista de que Deus tem algo especial reservado para você. Aceitar isso pode ser o primeiro passo para entender o propósito que Ele colocou em sua vida. 2. Consciência aguçada. Desde pequeno, você pode ter notado que via o mundo de forma diferente. Parecia que seus sentidos estavam mais alertas, captando detalhes que os outros deixavam passar. Essa percepção aguçada não era algo que você conseguia explicar ou entender completamente, mas era como se você estivesse sintonizado com algo maior, algo além do que seus olhos podiam ver. Talvez enquanto outras crianças se distraíam com brincadeiras
ou situações do dia a dia, você notasse as emoções nas pessoas, os gestos ou até mesmo as mudanças sutis no ambiente. Era como se você tivesse uma sensibilidade especial para perceber coisas que não eram tão óbvias para quem estava ao seu redor. Essa consciência não era apenas sobre observar, mas também sobre sentir. Você conseguia captar uma atmosfera diferente nos lugares, ou até mesmo intuir que algo estava prestes a acontecer, mesmo sem provas concretas. Por exemplo, você pode ter lembranças de momentos em que sentiu uma forte conexão com a natureza ou com situações simples, mas que despertaram algo profundo dentro de você. Uma brisa suave, o som da chuva ou o silêncio da noite podiam fazer você sentir algo inexplicável, como se o universo estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. Esses momentos não eram coincidências, eram sinais de que você tinha uma conexão especial com o que está além do físico. Essa sensibilidade não é comum e, por isso, é uma das marcas de um escolhido. Ela reflete a capacidade de perceber e interpretar o mundo de uma maneira única, revelando o papel especial que você foi chamado para desempenhar. Em Provérbios 20:27 está escrito: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Esta passagem nos lembra que Deus muitas vezes nos guia através dessa percepção interior, usando nossa sensibilidade para nos mostrar caminhos ou nos alertar sobre situações importantes. Reconhecer essa consciência aguçada é um passo essencial para entender seu propósito. É uma ferramenta dada por Deus para que você possa cumprir a missão para a qual foi separado, permitindo que você veja além das aparências e perceba o que realmente importa em sua jornada. 3. Empatia extraordinária. Um dos sinais mais claros de que você foi um escolhido é a capacidade de sentir profundamente as emoções de quem está ao seu redor. Desde a infância, você pode ter notado que era diferente dos outros nesse aspecto. Enquanto muitos ignoravam ou não percebiam o que os outros estavam sentindo, você parecia captar essas emoções como se fossem suas. Essa empatia única não é apenas um traço de personalidade, mas um dom espiritual que o prepara para ajudar, cuidar e servir. Por exemplo, você pode ter sido a criança que se preocupava com os colegas que eram excluídos ou que tinha dificuldade em ignorar o sofrimento alheio. Talvez você sentisse a necessidade de confortar alguém, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Essa empatia extraordinária reflete o amor de Deus que age em seu coração, moldando você para ser uma fonte de conforto e esperança para os outros. A palavra nos lembra da importância de sermos sensíveis às necessidades dos outros em Romanos 12:15, onde está escrito: Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Esta passagem mostra que sentir o que os outros sentem é uma forma de refletir o amor divino e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Essa empatia extraordinária, presente desde cedo, não é uma fraqueza, mas uma força. É uma ferramenta que permite que você se conecte profundamente com os outros, oferecendo apoio, compreensão e luz em momentos difíceis. Reconheça essa capacidade como um sinal do seu chamado para servir e para viver um propósito maior, ajudando quem precisa e refletindo o amor de Deus em cada ato de cuidado. 4. Premonições e sonhos intensos. Desde cedo, muitas crianças escolhidas vivenciam sonhos marcantes e intensos, ou até mesmo premonições que se confirmam com o tempo. Esses eventos não acontecem por acaso. São sinais claros de que algo maior está agindo em suas vidas. Esses sonhos, muitas vezes carregados de significados profundos, são como mensagens que apontam para o propósito especial para o qual foram destinadas. Talvez você se lembre de um sonho que parecia muito mais real do que qualquer outro. Pode ter sido tão nítido que ficou na sua memória por anos,
Ou quem sabe você teve aquela sensação inexplicável de que algo estava prestes a acontecer e depois viu isso se concretizar exatamente como imaginou. Esses momentos, embora difíceis de entender na infância, eram manifestações da sua conexão com o divino. Por exemplo, uma criança escolhida pode ter sonhos que a alertam sobre situações futuras ou visões que trazem paz em momentos de dúvida. Essas experiências são como sementes plantadas em sua alma, preparando-a para reconhecer e abraçar o propósito que Deus tem para sua vida. Muitas vezes esses sonhos vêm com uma sensação de conforto ou direção, como se fossem um lembrete de que você não está sozinho em sua jornada. A Bíblia fala sobre como Deus usa os sonhos para se comunicar conosco. Em Jó 33, 15 e 16 está escrito: Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, enquanto adormecem em seus leitos, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Esta passagem reforça que Deus muitas vezes escolhe os sonhos como meio de nos guiar e revelar seu plano. Se você vivenciou esses momentos, saiba que eles são mais do que meras coincidências. São um reflexo do chamado maior em sua vida. Reconheça-os como parte da sua conexão com Deus, que o prepara desde cedo para cumprir o propósito especial que ele desenhou para você. 5. Proteção divina. Desde a infância, você pode ter vivido momentos em que pareceu ser inexplicavelmente protegido. Situações em que, diante de algum perigo ou imprevisto, algo além do natural pareceu intervir, garantindo a sua segurança. Essa sensação de que uma força maior estava cuidando de você não foi por acaso. Esses momentos, por mais difíceis de entender na época, são sinais claros da proteção divina agindo em sua vida. Talvez você se lembre de episódios em que escapou por pouco de um acidente ou de uma situação complicada que surpreendentemente se resolveu a seu favor. Você pode ter sentido uma presença invisível ao seu lado, como se fosse um guardião garantindo que nada de grave acontecesse. Essa proteção, presente desde cedo, é um reflexo do cuidado de Deus, que guarda aqueles que Ele escolheu para cumprir um propósito especial. Por exemplo, imagine um momento em que você, por puro instinto, desviou de algo perigoso, sem nem mesmo perceber o risco real que estava correndo. Ou talvez alguém tenha surgido em sua vida no momento exato para ajudá-lo, como se fosse enviado por um poder superior. Esses episódios não são meras coincidências. Eles demonstram que sua vida tem um significado maior e que você está sendo preparado e protegido para cumprir uma missão divina. A Bíblia fala dessa proteção especial no Salmo 91, 11, onde está escrito: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa nos lembra que Deus designa sua proteção para aqueles que têm um papel importante em seu plano. Reconhecer esse sentimento de proteção divina é entender que sua jornada não está sendo percorrida sozinho. Esses momentos são lembretes de que você faz parte de algo maior, que sua vida está sendo guiada e guardada para que o propósito de Deus se cumpla. Aceitar essa realidade é um passo para viver com mais confiança e gratidão, sabendo que, mesmo nos momentos mais difíceis, você nunca esteve desamparado. Sua história está sendo escrita com cuidado, e cada detalhe é uma prova do amor e da proteção divina que o cercam. 6. Conexão íntima com o divino. Desde pequeno, você pode ter sentido que Deus estava muito perto, como um amigo fiel caminhando ao seu lado. Essa sensação de proximidade não era por acaso ou imaginação sua. Era uma expressão clara do amor divino se manifestando de forma especial em sua vida. Talvez você se lembre de momentos em que conversava com Deus de forma simples, como se Ele estivesse ali, ouvindo cada palavra. Mesmo sem respostas audíveis, muitas crianças escolhidas têm essa percepção onde a conexão com Deus se torna algo natural, quase como uma amizade. E em tempos de dificuldade, você pode ter experimentado uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias. Talvez no meio de uma situação caótica, um sentimento de tranquilidade e proteção o envolvesse, trazendo a certeza de que você não estava sozinho. Esses episódios são sinais de que Deus sempre esteve presente,
guiando e fortalecendo você desde cedo. Por exemplo, pode ter havido momentos em que, mesmo sem entender exatamente o porquê, você sentiu o impulso de orar ou de buscar respostas em algo maior. Essas experiências demonstram que seu coração já estava sintonizado com o divino, preparado para receber as bênçãos e a orientação que fariam parte da sua jornada. Essa relação próxima com Deus é um dos maiores presentes que um escolhido pode experimentar. A Bíblia reforça essa verdade no Salmo 145:18, onde lemos: "O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade." Esta passagem nos lembra que Deus não está distante, mas sempre ao lado daqueles que o buscam com fé e pureza de coração. Se você teve essa conexão desde cedo, saiba que ela é um reflexo do chamado especial que Deus colocou em sua vida. Essa proximidade não é algo comum, mas uma preparação para o propósito único que Ele reservou para você. Abrace essa relação com Deus e permita que ela continue a crescer, sendo a base para enfrentar os desafios e cumprir a missão para a qual você foi separado. 7. Desafios e isolamento. Desde cedo, os escolhidos tendem a enfrentar situações que os fazem se sentir diferentes. Talvez você tenha notado, ainda criança, que não se encaixava completamente entre seus colegas ou mesmo em sua própria família. Esse sentimento de não pertencimento pode ter sido doloroso e solitário, mas, ao mesmo tempo, foi essencial para moldar quem você é hoje. Esses desafios não surgiram por acaso. Eles faziam parte do processo de preparação para o propósito maior que você foi chamado a cumprir. Muitas vezes, esse sentimento de isolamento faz com que você enxergue o mundo de forma mais profunda. Enquanto outros seguiam o fluxo das interações cotidianas, você talvez questionasse coisas que poucos consideravam. Esse tipo de reflexão, embora desconfortável, ampliou a sua compreensão sobre a vida e as pessoas ao seu redor. É nesses momentos de solidão e introspecção que Deus trabalha em nossos corações, desenvolvendo a força interior necessária para superar obstáculos e entender as complexidades da condição humana. Por exemplo, você pode ter sido aquele que se importava mais com os sentimentos dos outros, enquanto seus colegas pareciam ignorar o sofrimento alheio, ou talvez você sentisse que suas ideias e pensamentos não eram totalmente compreendidos, como se você visse o mundo de forma diferente. Essa diferença não era uma falha, mas uma marca de que você foi separado para algo maior, um propósito que exige resiliência e coragem. A Bíblia nos ensina que essas dificuldades fazem parte do processo de preparação. Em Romanos 5:3-4 está escrito: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança." Essas dificuldades não são castigos, mas ferramentas para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. Lembre-se de que para ser um farol de esperança, é preciso primeiro enfrentar águas turbulentas. As dificuldades que você enfrentou serviram para prepará-lo, transformando a dor em força e o isolamento em empatia. Esse processo não apenas o molda, mas também o capacita a ser um exemplo de perseverança e fé, inspirado pelo propósito divino que sempre esteve presente em sua vida. 8. Fascinação por histórias de fé. Desde pequeno, você pode ter demonstrado um interesse em comum por histórias que transcendiam o comum. Enquanto muitas crianças se sentiam atraídas por contos de fadas ou aventuras fictícias, talvez você preferisse ouvir relatos de coragem, fé e sacrifício. Histórias de mártires, líderes espirituais ou pessoas que enfrentaram grandes adversidades para cumprir um propósito maior capturavam sua atenção de uma forma especial. Essa fascinação não era apenas uma preferência, mas um reflexo do chamado único que Deus colocou em sua vida, preparando-o para ser uma luz em um mundo muitas vezes ofuscado pela dúvida e o medo. Esse interesse precoce por figuras de fé pode ter começado com as histórias bíblicas. Talvez a coragem de Davi ao enfrentar Golias tenha tocado seu coração, mostrando que, com fé em Deus, é possível superar desafios aparentemente impossíveis. Ou, quem sabe,
A perseverança de Noé, que obedeceu a Deus e construiu a arca, em meio ao ceticismo de todos, tenha inspirado sua determinação. Essas histórias não apenas entretinham, mas plantavam sementes de inspiração, mostrando que a fé pode transformar vidas e mover montanhas. Outro exemplo é a vida de José, que enfrentou traições, injustiças e anos de espera antes de ver o plano de Deus se cumprir. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas manteve sua confiança em Deus. No final, tornou-se um líder que salvou muitos da fome. Para uma criança fascinada por essas narrativas, a história de José é um lembrete de que até os momentos mais difíceis têm um propósito maior, algo que pode ressoar profundamente no coração de um escolhido. Além dos relatos bíblicos, você também pode ter se interessado por histórias de pessoas reais que viveram com coragem e fé em tempos difíceis. Mártires que se recusaram a abandonar suas crenças, missionários que levaram a mensagem de Deus a lugares distantes, ou reformadores que lutaram por justiça podem ter alimentado seu desejo de fazer a diferença no mundo. Esses exemplos de dedicação e convicção muitas vezes despertaram em você o desejo de viver com um propósito semelhante. A Bíblia reforça a importância de nos inspirarmos nesses exemplos em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livre-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Esta passagem nos lembra que as histórias da fé dos outros são faróis que nos incentivam a continuar nossa própria jornada. Se você se identificou com essas histórias desde cedo, foi mais do que uma simples preferência, foi uma preparação para o seu chamado. Deus estava moldando seu coração para ser uma inspiração, alguém que pudesse viver com a mesma coragem e dedicação que tanto o fascinavam. Essas histórias não eram apenas exemplos, mas reflexos do propósito que Deus já estava revelando em sua vida. 9. Curiosidade espiritual. Desde cedo, você pode ter sido aquela criança que fazia perguntas difíceis que os adultos nem sempre sabiam responder. Questões sobre o propósito da vida, a razão do sofrimento ou até mesmo quem é Deus surgiam com frequência em sua mente. Essa curiosidade não era apenas infantil, mas um sinal de que você tinha uma conexão especial com o divino e uma alma destinada a buscar respostas mais profundas que o comum. Talvez você tenha se perguntado o que acontece depois da morte, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas ou como o mundo foi criado. Enquanto outras crianças se contentavam com respostas simples, você queria mais. Essa busca por compreensão era como uma chama que ardia dentro de você, alimentando sua necessidade de descobrir verdades que transcendiam o óbvio. Essa sede por conhecimento espiritual não era apenas natural, mas um indício de que Deus a estava plantando sementes de propósito em seu coração. Na Bíblia, encontramos exemplos claros de pessoas que demonstraram essa curiosidade espiritual. Um deles é o jovem Samuel, que desde pequeno vivia no templo, servindo ao sacerdote Eli. Em 1 Samuel 3:10, vemos Samuel ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, sem saber de imediato que era o Senhor falando com ele. Ele responde: "Fala, pois o teu servo ouve." Isso mostra que, mesmo sem entender tudo, Samuel já estava disposto a ouvir e aprender, revelando uma alma aberta e conectada ao divino. Outro exemplo é o jovem Jesus, que aos 12 anos foi encontrado no templo, discutindo com os líderes religiosos. Em Lucas 2, 46 a 47, lemos que ele fazia perguntas e ouvia atentamente, deixando os mestres maravilhados com sua sabedoria. Assim como Jesus demonstrou um interesse precoce por assuntos espirituais, a curiosidade que você sentia na infância também é um reflexo de um chamado maior. Essa busca por respostas pode ter o levado a explorar histórias bíblicas, a observar o comportamento das pessoas ou até mesmo a passar longas horas refletindo sobre o sentido da vida. Você queria entender mais do que era visível, porque, no fundo, sabia que havia algo maior guiando tudo. Talvez em momentos de silêncio você tenha sentido uma presença ou uma intuição que lhe dissesse para continuar buscando.
Essa curiosidade espiritual e existencial é um dom. É como se Deus estivesse preparando você para ser alguém que, além de aprender, compartilhe as respostas e a esperança que encontrou. Provérbios 2, 3 a 5 nos encoraja. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Essa sede por sabedoria é uma ferramenta poderosa que o impulsiona em sua jornada. Ela não apenas molda sua fé, mas também o capacita a inspirar outros a buscar a verdade que transforma vidas. 10. Resiliência inabalável. Talvez na infância você tenha superado desafios como a perda de um ente querido, dificuldades financeiras ou problemas familiares. Mesmo que esses momentos tenham sido dolorosos, eles o moldaram, preparando-o para enfrentar situações ainda maiores no futuro. Essa resiliência é como uma armadura espiritual que o ajuda a seguir em frente, mesmo que o peso pareça grande demais. Não é fácil de entender, mas as dificuldades que você enfrentou não foram em vão. Cada obstáculo superado o tornou mais forte, mais preparado e mais capaz de cumprir o propósito que Deus tem para você. A resiliência que você demonstra é um reflexo do plano divino que está em ação na sua vida. Seja grato por essa força que muitas vezes parece vir do nada. É um lembrete de que você nunca está sozinho e de que Deus estará sempre ao seu lado, mesmo nas batalhas mais difíceis. Use essa força para continuar avançando, sabendo que cada superação o aproxima mais do seu destino como um escolhido. Reconhecer esses sinais em sua vida é apenas o primeiro passo de uma jornada que está em constante desdobramento. Cada fase da sua história traz novas revelações, desafios e oportunidades de crescimento espiritual. Momentos que pareciam insignificantes na infância podem ganhar um novo sentido à medida que você avança em sua caminhada com Deus. Aquele amigo imaginário com quem você conversava pode ter sido um guia espiritual enviado para zelar por você. As vezes em que você escapou de situações difíceis sem uma explicação lógica foram, na verdade, intervenções divinas. Ser um escolhido não significa ter uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, sua jornada é marcada por desafios que moldam seu caráter, assim como o ouro é refinado pelo fogo para se tornar mais puro e valioso. Esses momentos de provação não são castigos, mas etapas de aprendizado e fortalecimento. Eles servem para prepará-lo para o propósito maior que Deus reservou para você. Se você reconhece esses sinais em sua própria história, saiba que isso não é coincidência. Você faz parte de um plano divino que está sendo revelado a cada dia. Compartilhe sua experiência com outros que também estão descobrindo o que significa ser um escolhido. Sua história pode inspirar e fortalecer aqueles que ainda estão no início desta jornada. Deixe sua luz brilhar intensamente, iluminando o caminho para os que estão ao seu redor e refletindo o amor de Deus a cada passo que você der. Essa luz não é apenas para você, mas para todos que buscam encontrar seu propósito. Comente abaixo se você reconhece esses sinais em sua infância. Vamos compartilhar, aprender e crescer juntos nesta jornada abençoada.